Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez, voltando aí para falar um pouco mais sobre a terceira parte do capítulo 3, né, do Evangelho de João, ok? Nascer de novo. Você que está aí acompanhando o meu canal, eu fiz 2 vídeos, né, falando aí dos versículos 1 e 2, depois do 3 e 4, falamos um pouquinho, né, do contexto ali, que está bem próximo entre os 5 e os 6, e falando sobre, primeiramente, o que é nascer de novo, né, os pilares, né, para eu entender se eu nasci de novo e como seguir a Jesus e ter certeza que eu nasci de novo, né, e por que eu só posso nascer de novo. Hoje nós vamos falar sobre isso. Porque eu só posso nascer de novo se somente por Jesus. Não pode ser por mais nada, né? Eu não posso nascer de novo, ter uma transformação de vida, a não ser por Jesus Cristo. Por quê? Por que somente por Jesus? Então eu queria que vocês aí pudessem ir pegando seus cadernos, anotando aí, abrindo a vossa Bíblia e vamos estudar um pouco mais a palavra de Deus, amém? Quero ler com vocês aqui até o momento que nós vamos estudar, então eu vou ler o texto todo e a parte que a gente vai dar ênfase hoje aqui para saber por que Jesus é o único caminho, a vida e a verdade e porque nele, somente nele, eu consigo nascer de novo, amém? Vamos lá. Havia um certo fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino dos céus, o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer de novo. Da onde? Da água e do Espírito, foi o que a gente falou. O que é Espírito ou o que o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não surpreenda, nós vamos começar daqui agora, ó. Não se surpreenda, verso 7, pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra aonde quer, vocês escutam, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre, professor em Israel, ensina essas coisas. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Perdão. Asseguro-lhes que nós falamos do que conhecemos e testificamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitaram o nosso testemunho. Eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram. Mas como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Amém? Olha lá que interessante. Eu acho que não é preciso a gente ter uma dificuldade nesse texto de entender por que Jesus é o único caminho, é a verdade e somente nele eu venho nascer de novo, né? Acho que fica bem claro aí, meus irmãos, o que a palavra de Deus. Deixa eu colocar aqui rapidinho, que o celular aqui está acabando a bateria, mas não vai atrapalhar o vídeo não, é rapidinho. Só conectar aqui rapidão. Vamos lá.
Aí, ó, já conectei. Pronto. Então vamos lá. Por que, irmãos? A Bíblia deixa claro que Jesus, ele é o caminho e a verdade, né? E Jesus aqui vai dizer o quê? Ele vai dizer que somente, né, quem veio dos céus, perdão, só quem veio dos céus é que pode falar alguma coisa dos céus. Porque, como ele disse, todo aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que nasceu do Espírito é Espírito. Pois bem, Jesus é concebido por Maria através do Espírito Santo. Não é um homem feito ou gerado, né, por uma relação normal. Poxa, isso é lenda. Não, não é lenda não. A Bíblia diz, né, temos relatos de histórias dizendo sobre isso, né? E nós vemos que essa palavra de Deus, ela vem passando milhares e milhares de tempo e ela cada dia mais cresce, o evangelho cada dia mais cresce. Quando eu digo evangelho, lógico que eu estou dizendo a palavra de Deus e também o ensino de Jesus. Por que eu digo que vem crescendo? Porque que vantagem teria 12 pessoas, né, serem ali levantados por Jesus e pregar um evangelho que seria mentira? O que eles ganharam com isso? Ganharam cerrado ao meio, mergulhado no tacho de óleo, sendo perseguido, degolados, né, cabeça cortado, crucificados, insultados, e mesmo assim o evangelho surtiu e surte o seu poder há mais de 2000 anos. Então isso é uma verdade, né? Ninguém levantaria, né, uma mentira, porque não ganha nada com isso, assim, não ganha fama, não ganha poder, não ganha nada, porque esse evangelho ele é de verdade, irmãos, ele verdadeiramente ele é poderoso e só tem um caminho, o caminho é de Jesus Cristo. Então tudo aquilo que Jesus fala é segundo a vontade de Deus e ele aprendeu diretamente de Deus. Como a Bíblia nos relata, ele disse, né, em João capítulo 3, verso 12: eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram. Não creram. Como crerão se eu lhes falar coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Essa expressão Filho do Homem é exatamente uma expressão que poucas pessoas entendem pelo fato de não buscarem no entendimento bíblico. Quando Jesus diz o Filho do Homem, ele está dizendo o Filho, né, que vai salvar a humanidade. Por quê? Porque o primeiro filho, né, da criação é Adão, né? E quem é o segundo filho, né, gerado pelas próprias mãos de Deus ali? É Jesus Cristo, né? Lógico que Jesus, sendo o próprio Deus, quando eu digo gerado, né, eu digo que se fez carne, né? Porque Jesus é o próprio Deus. Quando eu digo gerado, eu digo nessa situação, porque senão algumas pessoas podem entender de uma maneira errada. Porque Jesus, embora ele foi gerado fisicamente, ele já era antes de qualquer um de nós sermos, porque ele é o próprio Deus, né? Quando a Bíblia vai dizer lá em Gênesis, né, façamos ao homem a imagem e semelhança, pode ver que está dito façamos, não eu faço o homem a minha imagem e semelhança. Isso dá claramente nos entender que Jesus já estava na criação, porque Jesus é o próprio Deus, né? Deus se manifesta através do Pai, do Filho e do seu Espírito Santo. São três deuses? Não, é um só, nós somos unitários, né? É um Deus só. Agora a sua manifestação, ela se dá pelo meio dessa obra que Deus criou, desse plano de salvação através do Filho amado Jesus. Então somente por Jesus dá para ser santificado e nascer de novo. Por quê? Porque os seus ensinos, como a gente leu aqui, os seus ensinos, as suas palavras, né, os seus dizeres vêm diretamente da onde? Dos céus, irmãos. A palavra de Deus, os ensinos de Jesus vêm diretamente do céu, né? Ele falou bem claramente aqui, né? Tanto que ele disse para Nicodemos: eu estou falando de coisas terrenas. E mesmo terrenas, você não consegue compreender.
O que ele está dizendo de coisas terrenas? É porque Jesus, muitas vezes, para que a gente possa entender facilmente o Evangelho, ele traz para nós, muitas vezes, parábolas, né? Que são histórias que são ficções. Não, tem alguns, né, pastores e comentaristas que dizem que são ficções. Não, foram situações que Jesus viu na prática, na realidade do povo de Israel, e trouxe para o cotidiano para que as pessoas viessem entender o Evangelho com mais facilidade. Como eu faço muitas vezes aqui, né? Como eu digo, por exemplo, no vídeo passado que eu falei sobre o casamento, sobre o adultério, né? Sobre a minha vida, né? Trago muita coisa, às vezes, como exemplo da minha vida para que as pessoas possam entender. Não que o que eu falo em relação a mim seja do Evangelho, mas eu trago uma comparação. E Jesus fazia muito isso. Ele trazia muitas parábolas para que o povo pudesse entender a mensagem do Evangelho. Então, os ensinamentos de Jesus, a palavra de Jesus Cristo, ela faz com que eu venha a entender. Olha como que é a continuação do vídeo anterior. Você que não viu, acesse lá. Temos lá João nascer de novo, né? Parte 1, parte 2 e essa é a parte 3. Uma complementa a outra. Então você vê que Jesus, através dos ensinos dele, ele faz com que nós venhamos entender, né, o Evangelho. Ou seja, por que eu não posso adulterar? Por que eu não posso ter uma relação antes do casamento? Por que eu não posso falar do meu irmão? Jesus, ele traz essa transformação para nós, irmãos. Sem Jesus a gente não consegue compreender. Por isso é necessário, dia após dia, nós nos entregarmos a Jesus. Então Nicodemos, embora ele conhecia muito a escrita, né, bíblica, quando foi escrito, como não foi, como não foi, como foi e como não foi, ele não conseguia pôr isso em prática na vida dele. Por quê? Aí está o segredo. Porque ele reconhece Jesus como mestre. Uma pessoa que tem um grande ensino, mas não reconhece Jesus como o quê? Filho de Deus. Por isso Nicodemos está cego. Ele está dizendo, não estou compreendendo esse negócio de nascer de novo. Porque como que eu vou nascer de novo? Aí Jesus está falando para ele, olha, eu estou aqui falando, né? E você não compreende o que eu falo. Você ensina, mas você não vive aquilo que eu falo. Eu falo de algo que eu vivo, né? E é interessante que quando ele diz aqui assim, você é mestre, né, em Israel, ensina o povo e não entende essas coisas. Aí ele fala, asseguro o que lhe falamos, asseguro que nós falamos do que conhecemos. Quando ele diz nós, né, ele está se referindo ele com o Pai para com ele, e os que já são nascidos do Espírito. Porque os que já são nascidos do Espírito vivem em Espírito, né, com Jesus Cristo, vivem a sua vida em Espírito. Então já consegue compreender. Deus só vai abrir os olhos da pessoa que verdadeiramente se entrega a Jesus. Então o Espírito Santo começa a fazer parte da nossa vida. Então por isso que Jesus ele diz, né, nós, né, ele diz aqui bem claramente, né, asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos o que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Quem não aceita? Eram os fariseus. Então é comum, e eu quero abrir um ponto aqui interessante, é comum, meus irmãos, quando nós falamos de coisas espirituais, as pessoas que estão muito mais ligadas às coisas do mundo, distorcerem o que a gente fala, né? Ou que a gente fala mediante a palavra. Isso é tão interessante e ao mesmo tempo tão triste, que eu tento ensinar muitas vezes isso às pessoas, mas é difícil as pessoas aprenderem. Então, por exemplo, em Mateus, quando está dizendo que hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, para que depois então possa ajudar o seu irmão, né? Tirar o cisco do olho, do seu olho, né? O que ele está dizendo ali? Não julgueis para não ser julgado. Então você não pode me julgar, porque se você me julgar, está errado. Então, está errado também o que você pensa. Julgamento é apontar o outro, é dar um decreto final para o meu irmão, né? Ou falso testemunho, é falar que ele fez algo sendo que ele não fez. Isso realmente Deus, ele não se agrada e não é da vontade de Deus. Agora, quando eu, através do Espírito Santo e através da palavra, direciono uma palavra para o meu irmão, em algo que ele está errando, em algo que ele não está fazendo segundo a vontade de Deus, isso não é julgamento. Isso, primeiro, é uma constatação do que você está fazendo. Exemplo, se você fuma, né?
ou usa droga, ou se prostitui, e eu vou em amor, né, digo, olha meu irmão, isso que você está fazendo não é errado, vai prejudicar a sua vida. Não significa que eu estou te acusando. Acusar, ou julgar, ou apontar, ou dar falso testemunho é você não estar se prostituindo e eu dizer que você está. Eu deduzi, ó, fulano está se prostituindo porque eu vi ele andando com a moça lá na praça. Quer dizer, eu vi ele andando, não vi ele se prostituindo. Isso está errado. Segundo, eu dizer o quê? Tá vendo? Ó, esse vive se drogando, não tem jeito, vai pro inferno. Isso é julgamento. Agora, quando eu chego na pessoa e converso com ela, ou a pessoa conversa comigo, olha, Stênio, você tá mentindo constantemente. E eu tô mentindo, isso não é julgamento. Isso é uma constatação de um erro que Deus não se agrada. Então a gente precisa, irmãos, um corrigir o outro. E nós temos que aceitar essas correções e buscar a mudança. Essa é a questão de que Jesus está tratando com Nicodemo. Está dizendo, olha, você fala para o povo, ensina, mas você não faz. Você precisa nascer de novo. Características de quem nasce de novo. Eu disse aqui, mas a tendência é todo vídeo a gente trazer isso para que fique bem entendido. Característica de quem nasceu de novo. Quando erra, se arrepende. Quando erra, não quando tem uma vida de prática de erro. Qual é a diferença, Stênio? Eu vou explicar. Você vive mentindo o dia inteiro, né? Mente a todo momento. Até fica um pouquinho pensando, poxa, não devia mentir, poxa, magoei fulano, magoei ciclano. Mas esse arrependimento seu não faz com que você pare de mentir. Não é arrependimento, é remorso, é orgulho. Você está pensando no que as pessoas vão pensar de você, em como você vai se prejudicar mentindo. Né? Então quando você pensa assim, você entendeu a lei de Deus? Não, você está sendo como um fariseu. Como era o fariseu? Ele interpretava a lei, mas não entendia nada para si, porque não compreendia. Porque só dá para compreender, meu irmão, quem quer relacionamento com Deus. Aí o Espírito Santo, ele impacta o nosso coração, ele transforma a nossa vida ao ponto de nós entendemos. Quando entendemos, compreendemos, porque o Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Quando ele nos convence, a gente entende, então agora a gente não faz, porque agora a gente entende como isso prejudica a minha vida, a minha alma, a vida dos meus irmãos, então isso é um malefício, então eu agora não faço mais. Característica de quem nasce de novo: há no coração sempre o arrependimento, busca sempre não errar. Quando erra, se sente muito chateado, muito mal, vai aos pés de Jesus, conversa, ora, pede perdão, busca, se desvia do caminho do mal e está sempre buscando estar cheio do Espírito Santo de Deus. Essa é uma característica de quem nasceu de novo, coisa que Nicodemos ali estava cego, porque via de maneira carnal. Ah, por que não pode adulterar? Porque não pode, porque a mulher é minha e eu não posso, então. Se ela é minha, você não pode adulterar, e aí ela é só minha. Quer dizer, não é só isso, tem muito mais coisas aí que Deus nos ensina, e a gente só vai compreender isso através do Espírito Santo. Eu quero dizer, você que está assistindo aí, que talvez ainda não entregou o seu caminho totalmente a Jesus, o Espírito Santo de Deus quer entrar na sua vida, quer renovar a sua casa, a sua família. Ele quer trabalhar no seu coração, na sua mente, renovar a sua vida. Você que se distanciou do Senhor Jesus, eu quero dizer também, o Espírito Santo quer fazer uma nova aliança contigo, quer fazer morada no seu coração, quer estar passo a passo com você a todo tempo. Ele não quer e ele não imagina somente que você que está me assistindo, que talvez ainda não aceitou a Jesus, que está afastado ou que já conheceu a palavra, ele não quer que você somente vá à igreja, ele quer que você viva nele, tenha um relacionamento com ele. Por isso que a Bíblia diz que é permanecer em Cristo, né? Por isso que eu disse aqui, características de um nascido de novo: ele só não compreende, mas ele também pratica. Isso vive no cotidiano dele, porque agora ele anda em espírito e em verdade. Ele é a igreja, e quem é a igreja se reúne com os outros para adorar a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho visto milhares e milhares de pessoas abandonando os cultos em comunidades, né? Eu vou dizer comunidades, que é a maneira correta. O culto em comunidades ou em igrejas, dizendo, a igreja lá, fulano falou mal de mim, fulano fez isso,
o pastor pecou, o outro fez. Irmãos, a gente não deve olhar para as pessoas dessa maneira, pelo contrário, a gente deve olhar para Jesus Cristo e entender que primeiro nós somos igreja. E que se você está vendo todas essas coisas e a sua conduta, a sua vida não pertence mais a esse tipo de coisa e você está no meio dessas pessoas, Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida para você pregar o Evangelho, ser luz aonde passar. Então muitas pessoas estão aí se dividindo, chamando a igreja, né? A instituição de igreja. Né? Não, irmãos, a gente precisa entender que igreja somos nós. Né? O Espírito Santo, o reino de Deus já vive em nós. E por viver em nós, nós vivemos em comunidade, como igreja, não é na igreja. Eu sempre digo isso porque eu tenho visto milhares de pessoas saindo das comunidades, dizendo, aquela igreja não presta, aquela não presta, mas ela também na casa dela não se reúne, ela não leva o evangelho, ela não quer estudar, ela não quer pregar, ela não quer fazer nada, ela só fica fazendo o quê? A igreja não presta. Se a igreja não presta, seja você um que presta, vai lá pregar, vai estudar, vai fazer a diferença, porque Jesus nos chamou para quê? Está lá em Mateus, ide pelo mundo e pregai o evangelho, né? Fazendo discípulos. Ele não está dizendo que você precisa ser pastor, que você precisa ser evangelista, isso são cargos humanos. Agora a vocação está dentro de você. E você não precisa de cargo para isso. O que você precisa é estudar a palavra, é buscar a presença de Deus. E as outras coisas, é Ele que vai trazer para nós, irmãos. Até mesmo o reconhecimento do mundo, na sua hora, né, na hora que Deus quiser, vai chegar. Agora a gente precisa ser a diferença. Ser a diferença não é ser melhor do que as pessoas. É entender que Jesus te chamou para um objetivo e Ele tem aí os dons, né, as ferramentas que Ele deu para a sua vida. Seja você uma pessoa que se comunica bem, então Deus vai trabalhar nessa área para que você, através da palavra, se comunique bem. Você é uma pessoa que gosta de orar, Deus vai trabalhar nessa área. Você é uma pessoa que gosta de louvar, Deus vai trabalhar nessa área. Agora a gente precisa tomar posse, irmãos, do Evangelho da verdade e nascer de novo. A pessoa que nasce de novo, ela não fica esse negócio, sair da igreja, não vou mais para a igreja, lá na igreja só tem isso. Por isso que eu parei, entendeu? Porque lá só tem gente falsa. Só tem gente falsa e Jesus, ele andava no meio de quem? A maioria quem era? Inclusive Judas o traiu e nem por isso ele desistiu do seu propósito. E se ele é capaz de fazer isso, nós também somos. Não, você está falando de Jesus. Jesus é Jesus, eu sou eu. Não, eu disse aqui para vocês. Olha o que começa no versículo 1. Jesus, Nicodemos diz aqui bem claro para Jesus: sabemos que ensinas da parte de Deus, porque realiza milhares de sinais milagrosos. Quem tem a presença de Deus e vive nessa presença, buscando intensamente, querendo mudança, os sinais seguirão aos que crerem. Só que esses sinais não devem ser somente os sinais, né, de cura, não. Sempre os sinais de Jesus que o Espírito Santo emitiu. Em Atos dos Apóstolos a gente cansa de ver Pedro curando pessoas, ressuscitando, Paulo também. Esses sinais, né, eles têm os seus pilares que eu falei no primeiro vídeo. Quais os seus pilares? Quando a palavra verdadeiramente é de Deus, a cura é externa, mas a cura interna. Quando uma cura aí por sugestão psicológica, ou até mesmo, né, nós vemos aí que a Bíblia nos dá respaldo para isso, né, diz... você curou em meu nome, curei em teu nome, expulsei demônios, e como o Senhor disse que eu não te conheço, né? Jesus fala: apartai-vos de mim porque eu não conheço, porque praticais a iniquidade. Então não significa porque uma cura veio, né, que essa cura como é que se diz? Não é porque essa cura veio que o objetivo da cura é somente curar externamente. Não, é sempre transformar a nossa vida. Muitas vezes é a gente que endurece o nosso coração. Quantas pessoas, né, vão nas reuniões, recebem milagres, recebem bênçãos do céu, e pastores não explicam isso, né? Que a cura está acontecendo para que a glória de Deus se manifeste e para que haja transformação na vida daquela pessoa. Stênio, mas o meu pastor fala: que bênção. São poucos, porque a maioria ensina somente a cura e esquece de ensinar o arrependimento, a transformação. Toda vez que Jesus curou alguém, primeiro ele curou internamente a pessoa. Você ouve isso milhares de vezes, né?
seus pecados estão perdoados, vá em paz, né? A sua fé te curou, a sua fé te salvou, né? Olha, nunca vi tanta fé neste homem, né? Porque é uma fé, irmãos, de não somente crer em Jesus, mas crer que ele é o Filho de Deus. Todo aquele que diz que crê em Jesus, mas não crê que ele é o Filho de Deus, tá igual Nicodemos, é religioso. É exato, olha lá Nicodemos, ó, sabemos que o senhor é mestre, ensina, nossa, olha como o senhor ensina, é uma beleza seus ensinos, por isso que Jesus é contigo, por isso que Deus é contigo. Não, Deus era com ele porque ele era o Filho de Deus, né? E Deus é conosco porque aceitamos o Filho de Deus, e os mesmos sinais sobre o Filho de Deus vêm sobre nós, porque o próprio Filho de Deus disse, se nós cremos nele, faríamos obras iguais e maiores dele, obras no sentido de ter uma vida amando ao próximo, sendo bondoso, caridoso, porque é o Espírito que faz isso em nós, por nós não somos bons, curas, milagres, tudo isso seguirá, né, a nós e nós faremos obras maiores ou iguais ou maiores. Então isso é bem claro. Agora, o que a gente precisa entender e tirar desse texto até aqui, por que tudo isso acontece? Porque só há um caminho, Jesus Cristo, né? Só há um caminho. Então, Nicodemos, embora conhecesse teoricamente a Bíblia ou a Escritura, né, de cor e salteado, ele não vivia isso, porque ele não buscava sinceramente, né, a compreender, a trazer isso para a sua vida. Você quer que o Evangelho seja evidente na sua vida? Procure trazer ele primeiro para a sua vida. A primeira transformação começa em mim. Esta palavra que eu estou pregando para você hoje que está me assistindo ou vai me assistir, ela primeiro transforma a minha vida, para depois impactar as outras, né? Olha como que faz jus ao que está escrito em Mateus, agora no contexto certo. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho. O que quer dizer? Corrija-se primeiro, para depois você ajudar o irmão, e não julgá-lo. O que é julgá-lo? É condená-lo. Quando eu me ponho no lugar do meu irmão, né, sentindo a dor que ele sente, eu não o acuso, eu vou ajudá-lo a melhorar o seu problema em Cristo Jesus. Agora, quando eu olho com um olhar condenador, né, e até porque eu também pratico um monte de coisa, não estou nem aí, não quero mudança, não entendo que sou carente de Deus, que eu falei no segundo vídeo, né? Nascer de novo também é entender que nós somos carentes de Deus. Eu só consigo nascer de novo se eu buscar a presença do Espírito Santo através de Deus, através de Jesus Cristo. E nascer de novo é entender que a partir do momento que eu nasci de novo espiritualmente, é uma evolução. Eu sempre vou precisar de Deus e tenho a consciência plena que nada, irmão, do que eu faço, né, eu consigo se não for através de Jesus. Jesus faz coisas através de nós, não nós fazemos coisas através de Jesus, né? Nós não sabemos, não temos poder para nada. Então, essa é a questão que a Bíblia nos ensina. E para fechar aqui, então ele diz, da mesma forma, né, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado ó, por que ele é necessário ele ser levantado? Para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Aonde está o poder da vida eterna? Aonde está? Em Jesus Cristo. Somente nele. Então, se você ora para uma entidade, eu sempre falo isso, irmão, porque é a realidade do Evangelho. Ninguém quer mais pregar isso, né? Mas é a verdade. Se você ora para a entidade, para o santo tal, você vai no culto, fala, meu pastor no céu, Jesus na terra. Se ele falar, mesmo que não estiver na Bíblia, se ele falar, e é meu pastor, e eu vou seguir, porque tem que seguir os profetas, e crer nos profetas e prosperarei, né? Não é assim não. O profeta tem que estar de acordo com a Bíblia. Poxa, Estênio, como que eu vou saber? Tá vendo como eu estou falando? Que a salvação, aleluia, e a busca por Deus e Jesus, meu irmão, ela é individual, ela não deve começar na igreja e terminar lá, né? A igreja é uma extensão da sua vida espiritual. Quando eu digo a igreja, é instituição, né? A reunião, ela é uma continuação, ela faz parte do pacote. Agora, como que eu sei as coisas de Deus? Como que eu sei se verdadeiramente o que falam para mim é de Deus? É ler a palavra. Estênio, mas eu não consigo ler. Irmão, você consegue sim. Se você quiser, você consegue, né? Eu conheço milhares de pessoas que não conseguiam, eu sou uma delas, né? Pessoas que tinham dificuldade aí na sua leitura e buscaram e conseguiram. Se você consegue, né, mexer no computador, ficar no Face o dia inteiro
escrever no Face, achar receita de bolo no YouTube, consegue ficar lá horas e horas ouvindo fofoca na televisão. Você consegue então, por exemplo, aí, ó, acessar um canal como o meu e agora entender um pouco mais a Bíblia. Ó, quando você for ler João, pelo menos até o capítulo, ou no capítulo 3, pelo menos até o versículo 5 e 6 e 7, você já vai entender o contexto. Então você já vai ler entendendo. Então quer dizer, não tem essa de, não consigo. Consegue. O que falta para nós é realmente relacionamento com Jesus. E aí vem a pergunta, você quer nascer de novo? Você já nasceu de novo? Você tem certeza que nasceu de novo? Como está a sua vida com Deus? Você tem sede de aprender? Quer conhecer mais a vontade de Deus? Ou está indo somente buscar a Deus pelo aquilo que Ele pode te dar e não pelo aquilo que Ele é? Tenho eu me alegrado no Senhor por ter neste canal levado o Evangelho da Verdade, aquele que nos ensina a nascer de novo através da água, do arrependimento e através do Espírito, aquele que através do Espírito me dá entendimento para que eu me arrependa, me converta dos meus maus caminhos e sigo para um caminho novo em Jesus Cristo, nosso Senhor. Compartilhe este vídeo, este canal, semana que vem, ou logo mais, semana que vem, não, semana que vem, porque amanhã já é domingo, semana que vem, semana que vem, aliás, hoje é domingo, né? Hoje é domingo. Semana que vem estaremos novamente continuando a série de João. Tem muita coisa, irmãos. Olha como que a Bíblia é fantástica. Se as pessoas parassem para examinar mais as Escrituras, num capítulo, às vezes você fica 10, 15 dias aprendendo milhares e milhares de coisas fantásticas. Leia a Bíblia, busque a Deus e quero dizer a você que está assistindo meu canal aí, compartilhe, divulgue, porque é Bíblia, irmãos, é ensino de verdade. Não para minha glória, porque isso todo mundo deveria fazer, mas é para a glória do Senhor e para nossa libertação, santificação e renovo no Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus. Até a próxima e fiquem com Deus.